Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, vamos dar então início a esta nossa audição. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas aos senhores peticionários, dizer em meu nome pessoal, mas se calhar em nome de todos, que é um gosto recebê-los e que também é um gosto receber cidadãos que se organizam para legitimamente exporem as suas questões e defenderem as causas que bem entendem. Nós temos presentes na sala os grupos parlamentares do Partido Socialista, neste momento, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, a Sra. Deputada Márcia Passos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, eventualmente juntar-se-ão, entretanto, mais senhoras e senhores deputados a nós, porque neste momento ainda decorrem trabalhos parlamentares no âmbito das audições que começaram de manhã, mas que estão a prolongar ainda para este período da tarde em comissões parlamentares que estão ainda no curso dos seus trabalhos. Eu queria, antes de mais, informar os senhores peticionários, julgo que saberão, mas enfim, se eventualmente reforçar, que atendendo ao número de assinaturas que a petição recolheu, ela será hoje aqui discutida entre nós, resultará um relatório de que o deputado relator sou eu próprio, será apreciada na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Será dado conhecimento, ou se assim for entendido, mas seguramente será dado conhecimento ao membro do Governo que tutela a área e será publicada em Diário da República. Também saberão que, em função do número de assinaturas, não será discutida em sede de plenário. Digamos que a tramitação regimental é esta. Dito isto, diria também, porque é importante, que o nosso regimento prevê 10 minutos para uma intervenção inicial dos senhores peticionários, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar da palavra, e não mais do que isso também, e depois 10 minutos finais para os senhores peticionários encerrarem e eventualmente responderem a alguma questão que seja colocada. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que ser rigoroso na gestão do tempo, com alguma tolerância, naturalmente, de alguns minutos, mas não mais do que isso. Temos muito gosto em ouvi-los, naturalmente, mas temos que ser cumpridores do nosso regimento, até porque temos plenário da parte da tarde, já agora também com uma petição da nossa região, uma petição importante, eu também tenho que ser orador, portanto também não me posso atrasar, sobre o Hospital dos Covões, já agora, que também nos diz respeito a todos, para quem é de Coimbra, para quem é da região de Coimbra, e portanto, para além da obrigatoriedade de cumprirmos o regimento, também temos aqui a limitação, precisamente, de tempo, atendendo ao início do plenário às 15 horas. Dito isto, ou depois de dizer isto, ainda diria que, entretanto, se juntou a nós o Sr. Deputado Ricardo Lino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e iria então dar início aos trabalhos, dando a palavra aos senhores peticionários para, nestes 10 minutos iniciais, nos transmitirem o essencial que nos pretendam transmitir. Pedi ao Sr. Deputado Ricardo Lino que passasse para aquele lado, nós combinámos aqui há pouco que queríamos adotar aqui um modelo de organização do habitual, para estarmos de frente para os senhores peticionários, os senhores deputados, enquanto couberem, juntar-se-ão àquele lado da bancada e junta-se a nós também, neste momento, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito bem, faz favor, 10 minutos. Obrigado. Pronto, eu queria de alguma maneira dar a palavra ao meu colega, aqui ao engenheiro Luís Neto, e queria só fazer uma declaração de interesses, que estou aqui como membro e como secretário da Associação Portuguesa de Amigos de Caminhos de Ferro, sou natural de Coimbra, sou uma pessoa que me emociono muito com estas questões, mas de qualquer maneira queria-vos dizer que aquilo que temos preparado e aquilo que queremos é o melhor para Coimbra e uma solução diferente daquela que o nosso Governo e a Câmara Municipal de Coimbra defendem. No fundo era isso que vos queria dizer, que queria dizer que isto é um problema que é alguma vez é delicado. Pronto, e deixo isto ao Luís Neto. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados, senhores deputados. Antes de mais, em nome do Movimento Cívico pela Estação Nova e de todos os peticionários desta petição pública, queria agradecer a oportunidade de estar aqui a explicar o que é que está em causa, não só para Coimbra, mas sobretudo para toda a região, não é? Sem mais delongas, o que se espera é que a Estação Central de Coimbra seja encerrada em 2024, estava previsto ser 2022, na verdade um pouco antes,
mas isto vai depender do término das obras de requalificação de Coimbra B, porque sem elas não há condições para garantir a operação dos comboios da região. E porquê? Porque a atual linha de comboio vai ser utilizada como canal para este sistema de BRT, que são autocarros elétricos, o que implicará necessariamente o encerramento da estação. Qual é que é a importância desta estação? Ela tem mais de 1,3 milhões de passageiros por ano, é o centro de 4 linhas suburbanas com cerca de 100 serviços diários, e então é a rede mais densa e mais significativa fora das 2 áreas metropolitanas. Sendo que, evidentemente, sendo Coimbra a principal cidade desta região, esta estação central é o principal ponto de atratividade da rede. Alguns argumentos que temos ouvido no debate local, sobretudo, é que Coimbra tem crescido e, portanto, Coimbra B já não fica fora da cidade, pelo que não será muito problemático encerrarmos a estação no centro da cidade. Ora, rapidamente se conclui que, olhando para o lado esquerdo, vemos Coimbra B e as distâncias percorridas a pé até 15 minutos levam-nos a basicamente lado nenhum, enquanto que todos os passageiros que saem em Coimbra A, estação central, chegam praticamente a todos os pontos de interesse da cidade, incluindo a Universidade de Coimbra, o lado de Santa Clara, etc. Trazemos aqui esta citação que achamos importante do Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que diz que a melhor forma de construirmos mobilidade em Portugal é como é precisar ir ao centro da cidade, como nos países onde a mobilidade serve bem as suas populações. Não é ficar à porta, como vimos, Coimbra B será ficar à porta, e que não há nenhum meio de transporte, nem metro, nem ferrovia ligeira, nem sistemas de autocarros elétricos, consigam fazer frente ao comboio pesado. Adicionamos nós. Só não entendemos, concordamos por completo, só não entendemos porque é que Coimbra tem que ser a exceção. Dizem-nos também que a Baixa já não é o principal centro da cidade, que está em declínio já há muito tempo, o que para já não será necessariamente verdade, que até os próprios estudos de procura da Metro Mondego provam o contrário. Mas quem tem outros destinos que não a Baixa de Coimbra fica melhor servida se fizer o transbordo na estação central, porque é ali que se localiza o principal hub de transportes regionais. Temos mais do dobro da abrangência de linhas de comboios de autocarros urbanos e muito mais do dobro da frequência, já para não falar dos operadores privados que operam ali na Beira-Rio e que ligam todos os municípios limítrofes ali à Baixa de Coimbra, mas também acrescentando este BRT, este Metrobus, este Metro Mondego, ele vai ter a estação em T, ou seja, a única bifurcação e o principal ponto da rede, justamente ao lado desta estação central. Ou seja, o que é que isto implica? Neste ponto, na estação central, vamos ter o dobro da frequência dos autocarros daquilo que encontramos no término das linhas, que é em Coimbra B. Para além disso, o Metrobus, apesar de vir a fazer o mesmo trajeto, não tem condições de substituir, funcionalmente, de maneira nenhuma, o que o comboio faz hoje em dia. Aqui temos uma imagem à escala, de comparação entre os dois veículos, não é sequer comparável, não é? Em termos de lugares sentados, o comboio tem 265, o autocarro terá, talvez, 45, não é? E mesmo em termos de sustentabilidade, os comboios, como sabemos, com as suas remodelações, reabilitações, podem durar mais de 45 anos, como é o caso. Estes autocarros, que são a baterias, terão que ter estas baterias trocadas em 7 anos, na melhor das hipóteses, e os próprios veículos, no máximo, terão que ser trocados a cada 15 anos. E chegamos ao ponto, talvez fulcral, aqui neste debate, que é o transbordo em Coimbra B. Ou seja, se encerramos a estação central, implica que todos os serviços de comboios suburbanos têm que terminar obrigatoriamente em Coimbra B. Ou seja, forçamos todos os passageiros dessas composições a saírem em Coimbra B, coisa que hoje não existe. Todos, ou quase todos, seguem até ao centro da cidade. E como saberão, os sistemas de transporte são dimensionados para os períodos de ponta, não é? No caso de Coimbra, e quase todas as cidades, ali o período de ponta naquela estação será à volta das 8h30, onde chegam 4 comboios, 3 suburbanos, 1 intercidades. Sendo na hora de ponta, vem praticamente à capacidade de lugares sentados, não é? Como vemos ali nesta foto, quase todos os lugares sentados ocupados, algumas pessoas de pé. Digamos que, neste espaço de 10 minutos em que chegam 4 comboios, chegam 600 passageiros, que é uma estimativa conservadora, mesmo tendo em conta os números da Metro Mondego. Como é que, com uma frequência de 5 em 5 minutos de autocarros, de Metrobus, vamos escoar estes passageiros que chegam a esta hora a Coimbra? Isto é uma pergunta concreta que já fizemos ao Executivo Local, também fizemos à Metro Mondego, mas nunca tivemos respostas, e que, até ver, não nos foi dada uma resposta para uma pergunta concreta, um problema concreto que afeta imensa gente,
e que parece não ter outra resposta que não vai haver serviços suficientes. Quais são? Quantos são? Não sabemos. A título de uma nota muito significativa, hoje em dia temos uma capacidade atual instalada no período de ponta de lugares sentados de 1.325 passageiros. O que está previsto, na melhor das hipóteses, para este sistema de Metrobus são 540 lugares sentados. O que é que isto compromete? Uma série de coisas, não é? A competitividade do comboio face ao automóvel, como é evidente, estamos a forçar as pessoas a fazer um transbordo, ainda por cima um transbordo oneroso, em que as pessoas vão ter que entrar depois para autocarros à pinha, digamos assim, vai ser muito mais atrativo o automóvel face ao comboio, como é óbvio. Compromete até a competitividade do próprio Metrobus, porque os veículos partem logo cheios de Coimbra B e não vão servir as estações seguintes até ao centro da cidade. Compromete depois quaisquer investimentos que estão até previstos na ferrovia, com a duplicação entre Alfarelos e Pampilhosa, a duplicação entre Figueira e Alfarelos. Compromete um eventual passe intermodal e intermunicipal de 40 euros por mês, que já existe noutras regiões, nomeadamente nas áreas metropolitanas. Ou até o efeito do comboio como potencial dissuasor do uso automóvel através de park and ride nas estações, aí sim nos limites da cidade, em Sozelas, em Taveiro, não é? Então o que é que propomos? Parte importante. Passará necessariamente por um traçado alternativo, haverá muitos, focamos-nos neste. Contornamos a estação, usamos arruamentos ou existentes ou que estão previstos nos planos locais, servimos a Fernão de Magalhães, que é um dos principais pontos de procura nesta zona baixa de Coimbra, e serve de reestruturação para esta frente ribeirinha, que hoje em dia está muito degradada ou desocupada. Avancemos para outros pontos. A coexistência destes 2 métodos de transporte não é uma duplicação de serviço. O comboio serve para as pessoas de toda a região chegarem ao centro da cidade. O Metrobus será a espinha dorsal para o sistema de transportes dentro da cidade. E serve, sobretudo, quem em Coimbra quer ir à estação de Coimbra B apanhar comboios de longo curso ou para servir, justamente como falámos, a Avenida Fernão de Magalhães. A sustentabilidade económica não está posta em causa com o que propomos aqui, porque, como diz a Metro Mondego, de longe o troço com maior procura será entre Coimbra B e Coimbra A. Portanto, se isto não é sustentável, então não há nenhum troço do sistema que seja sustentável. E como vemos ali, a Baixa terá uma procura de 10.000 passageiros por dia, que é o maior ponto de procura, seguido dos hospitais da Universidade de Coimbra, com 7.000 passageiros por dia. Uma questão muito importante para Coimbra é a ligação da cidade ao rio, que nós acompanhamos perfeitamente. Mas o comboio não é de todo a desculpa para que isto não aconteça. Como vemos, já está reabilitado o passeio marginal. Aquele espaço que vemos entre o relevado e o comboio era para uma estrada, que o Executivo atual decidiu e bem remover e todo este espaço vai ser penalizado. Agora, o que importaria era ligar esta marginal ali ao centro da cidade, como vemos. Existem já ligações, como junto à Segurança Social, esta passagem que funciona assim há décadas e muito bem. Podia ser replicado como o Executivo anterior propunha, mas, mesmo que não seja possível, Coimbra está longe de ser o único exemplo de uma cidade com uma linha de comboio junto ao rio, ao mar ou ao lago, e que a separa do centro da cidade. Amsterdão é um caso notório, Viena com o Danúbio, com passagens superiores resolve o problema, Bragança, um caso muito semelhante a Coimbra, com passagens de nível resolve o problema e faz a ligação da cidade à marginal, e as cidades catalãs, com a linha principal junto à praia, com passagens superiores ou inferiores, resolve o problema. Coimbra poderia fazer o mesmo. Não é o comboio que tem impedido a reabilitação da Baixa, são estes terrenos e armazéns abandonados que ainda não foram aproveitados e outras cidades conseguem ocupar, densificar com usos muito diversos junto a linhas de comboio. Não consta que seja um problema para qualquer desenvolvimento urbano em todas estas cidades, incluindo Lisboa. Sabendo tudo isto, vale a pena alterar agora o projeto e perder mais tempo, porque necessariamente uma alteração de projeto implica tempo. É certo que já passaram 2 anos desde que viemos a público defender isto, ou 3 anos desde que, a título individual, o dissemos no processo de consulta pública, que foi largamente ignorado. Mas estas obras só podem, como já dissemos, começar depois da remodelação de Coimbra B. E, como estas obras ainda não começaram, embora já tenham sido consignadas, faltam no mínimo 1 ano e meio que podemos usar perfeitamente para considerar o que houver a considerar. E atrasar ainda mais o projeto não será um problema de maior, sobretudo para as populações de Alazã, que, como saberão, têm sido muito prejudicadas nos mais de 12 anos,
nos mais de 12 anos, desde que foram levantados os carris e encerrado o serviço ferroviário na linha da Lazã, porque estas obras estão em curso e as pessoas vão conseguir chegar na mesma à baixa, inclusivamente até ao Hospital da Universidade de Coimbra, na linha do hospital. O que está em causa é apenas a empreitada entre Portagem e Coimbra B. Não se perde o acesso a financiamento europeu, porque todo o projeto está englobado no quadro PT 2030, porque as obras não têm condições de acabar antes de 2023, como já sabemos, pelo que dizemos que sim, vale a pena. Deixamos aqui os pontos-chave, não vale a pena estar a enumerar agora, mas podem ser consultados. E agradecemos muito a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigado pela exposição, muito obrigado também pela capacidade de síntese, apesar de tudo, 12 minutos, com a tolerância que eu também disse que ia dar. Queria também informar-vos que, entretanto, juntou a nós a Sra. Deputada Raquel Ferreira, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também eleita por Coimbra. Eu agora diria, eu não tenho inscrições, mas deduzo que haja inscrições dos grupos parlamentares. Certo. Muito bem. Então, partindo dessa dedução, e já que me fazem sinal também, conforme informei no início, cabe a cada grupo parlamentar 3 minutos para intervir. Iniciou o grupo parlamentar do PSD. Senhor Deputado João Paulo Barbosa de Melo, faz favor, 3 minutos. Então, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, muito obrigado. E em particular queria saudar os peticionários, não apenas os dois que aqui vieram, porque sei que há um grande grupo de pessoas que têm estado a trabalhar em conjunto, vêm cá 2, mas são muitos mais, e o que, aliás, também justifica o facto de uma petição sobre uma estação ferroviária em Coimbra, apesar de tudo, ter reunido uns milhares de assinaturas. Eu até diria que, se calhar, com algum esforço adicional, seria possível passar a fasquia. Mas eu percebo que aqui há um trade-off, como se dizem os economistas. Há uma relação inversa entre conseguir mais assinaturas e gastar tempo, que é, consoante se percebeu pela vossa excelente exposição, que é, no fundo, o fator-chave e crucial disto tudo. Pronto. Eu diria que, assim, de uma maneira muito leve, a história deste processo começa com a transformação de uma linha de caminho de ferro pesada num eventual caminho de ferro ligeiro. Pronto, que seria o tal tram train, pode-se dar vários nomes, mas basicamente é uma coisa em cima de carris e com rodas de ferro. Pronto. Eu bati-me sempre para que assim fosse, enfim, pessoalmente, enquanto autarca local, porque me parecia ser a melhor solução, a solução em carris, no fundo a solução mais próxima do comboio, mas mais maleável para ser adaptável dentro de uma cidade. E, aliás, há imensas situações desse género, por esse mundo fora, que provam que assim é. Por razões que têm fundamentalmente a ver com a análise de custos, a certa altura, no processo, entendeu-se que das duas uma, ou isto evoluía para uma solução em cima de pneus, ainda que mais ecológica, portanto elétrica, etc., ou não haveria dinheiro para se fazer coisa nenhuma. E foi assim que isto foi vendido, digamos assim, a Coimbra. Assim, é pegar ou largar. Ou se faz com pneus, com autocarros muito mais pequenos do que os comboios, mesmo os comboios urbanos poderiam ser, e, portanto, evitando muitos destes problemas que aqui foram referidos, ou se faz assim, aliás, manter-se uma linha de caminho de ferro, sim, junto ao rio, mas de caminho de ferro ligeiro, não de caminho de ferro pesado, que é o que lá temos neste momento. E, portanto, esta seria, enfim, a única solução possível, porque uma vez que não havia dinheiro, a outra era cara demais. Eu não conheço os estudos que levaram a que se chegasse a esta conclusão. Continuo a ter as minhas dúvidas, devo dizer, porque tenho ideia que muitos dos custos estão aqui a ser avaliados, há custos diferentes no curto prazo e no longo prazo. Uma coisa é dizer assim, compra-se um autocarrozinho que custa X e um comboio custa 3 vezes X, pois, mas um comboio dura 10 vezes o autocarro. Aliás, também disseram aqui na vossa... Sim, pronto, o 10 custa muito mais, é uma coisa muito... E, portanto, de repente, eu não sei, não conheço os estudos, não sei se isto tudo foi bem avaliado, mas o que é certo é que, do ponto de vista de Coimbra, aquilo que nos chegou foi ou se faz isto ou não há coisa nenhuma que seja possível fazer aqui. Portanto,
Eu não vou agora rebater isto, foi assim que foi vendido. E, portanto, neste momento temos aqui um problema, e vou-me calar, porque estamos em cima dos 3 minutos que o Sr. Presidente me concedeu. E, portanto, eu percebo, eu acho que a variável-chave neste momento é, de facto, o tempo. Pronto, e foi bem posto. E eu, pessoalmente, tenho simpatia pela solução comboio. Sr. Deputado, pedia que agora imediato. Terminar, obrigado. Tenho simpatia por ele. Gostava, enfim, de vos deixar este repto de nos explicarem um bocadinho melhor porque é que o tempo aqui é a variável crucial e o que é que podemos fazer ainda para que, em tempo, uma solução seja possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, 3 minutos. Antes de mais, saudar o Pedro, que é um amigo, né? Como todos sabem, sou apaixonado por comboios e sigo muitas lutas do Pedro, que é uma luta também nossa, e o Luís, e também o Eduardo, que não está cá, deve estar no estrangeiro, mas também tem sido uma das pessoas com quem eu tenho falado, e é uma luta que eu tenho apreciado. Pronto, eu começaria pelo erro. O erro, claramente, foi fechar a linha da Louçã. Esse foi o principal erro, e depois desse erro foi todos os anos de indecisão, de tentar criar uma rede de metro, depois agora passar para a solução do autocarro. Claramente que aquilo que eu defendo do ponto de vista pessoal é que aquela rede devia estar ligada, de Bitola Ibérica, ligada à restante rede, porque transformar aquilo numa rede de metrobus é transformar numa ilha dentro de uma rede. E dizer-vos que a minha opinião pessoal, e quero deixá-la aqui vincada, é que Portugal às vezes é um país de modas e agora a moda é o BRT, que eu simpaticamente apelido de autocarro a pilhas, e tenho sérias dúvidas em que a solução BRT seja uma solução para o futuro. Desde logo por o LCC, o ciclo de custo de vida daquela linha, eu acho que ao longo da vida daquela linha vai ficar muito mais caro ao país. Eu saúdo a decisão do Governo de arranjar uma solução, que é uma solução para agora, mas eu acho que no futuro nós temos que fazer uma reflexão e passar de novo aquela linha para Carris. Dizer-vos também que à medida que Coimbra vai perdendo comboios, vai perdendo importância. Eu lembro-me de aprender na escola que Coimbra é uma das cidades mais importantes do país. E neste momento vamos vendo Coimbra a perder comboios. Todos os dias Coimbra perde comboios, vai perdendo importância. E estou farto de dizer, e vocês também o disseram, usaram um termo que o Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos, falou que o comboio deve ir ao centro da cidade, e é verdade. A estação de comboios em todas as grandes cidades representa a centralidade. O shopping da cidade é a estação de comboio, onde as pessoas se juntam. E é dali que devem sair as pessoas para os seus destinos. E claramente que se nós olharmos para a solução de Coimbra, há ali uma solução que pode ser feita, que é a implementação de um serviço urbano a sério, em que Coimbra representa o centro e temos a ligação a Pombal, a Figueira da Foz, a Cantanhede, a Aveiro, a Beira Alta. E isso representará uma nova centralidade naquela região e que fará a região crescer. Dizer-vos que claramente que aprecio a vossa proposta e que acho que a vossa luta é uma luta de todos nós e que devemos avaliar até a última das consequências se devemos manter o canal. Dizer-vos que a solução do BRT é uma solução que já está no terreno, não é? Essa é uma das dificuldades, e voltar atrás também seria um erro, e que também tenho sérias dúvidas, e o Pedro conhece muitas soluções de BRTs pela Europa que falharam, que é uma solução até brasileirada, que é uma solução que normalmente este tipo de soluções não traz pessoas para o modo de transporte coletivo. Quero dizer que há dificuldades, e isso está escrito, e há muitos estudos sobre isso, em que as pessoas troquem o transporte individual por uma solução BRT. Por norma, as pessoas trocam o transporte individual por uma solução ferroviária. Uma solução transporte individual para BRT, no fundo, trará mais custos porque o número de passageiros não será maior. E passou os 3 minutos, pronto, e gostava de falar mais um pouco. Mas... Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado... eu peço desculpa que eu não vi o Sr. Deputado. Filipe... Se os outros grupos parlamentares não se opuserem, é que eu não vi sequer, estava concentrado a ouvir, e não vi sequer o Sr. Deputado Filipe Melo, que apresento neste momento, do Grupo Parlamentar do Chega, que também se juntou, entretanto, a nós, e, portanto, dado o que foi acordado, dou agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias, e julgo que então, se não houver oposição, o Sr. Deputado Filipe Melo, como queiram. Então, o Sr. Deputado, faz favor, Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero começar por dar as boas-vindas e agradecer a apresentação, aquilo que transmitiram por parte de quem tem estado empenhado nesta petição, que vale não apenas pela petição, mas vale pelo debate político, debate público e cívico que tem vindo a proporcionar e a mobilizar, e isso é de uma grande importância. Eu costumo dizer, a propósito das petições em geral, que o que vale nas petições é precisamente a participação que envolve, o esclarecimento que pode proporcionar. E depois, naturalmente, a percepção e a sensibilidade em função da resposta dos responsáveis políticos. Se formos medir esses resultados em função do que é dito nesta reunião, isto estava tudo muito bom. Nestas reuniões isto é tudo muito bom. Aliás, muito daquilo que o Sr. Deputado Carlos Barbosa do PS acaba por dizer é, para quem conhece a intervenção do PCP na região, há muita coisa aqui que tem sido dita que o PCP tem colocado há muitos anos e nós fomos frontalmente contra o desmantelamento do ramal da Lausanne, que é, de facto, como foi dito e bem, um ponto-chave que desencadeou muito do que está aqui a acontecer. Nós temos depois um problema, é que na prática a teoria é outra, ou seja, há vontade política da parte de alguns intervenientes, há consciência plena de quais são os problemas, isto não há aqui um problema de incompetência, é mesmo um problema de opção política e de que interesses é que prevalecem no fim do dia em relação às decisões tomadas. Como sabem, por nós isto não tinha sido assim. Como sabem, pela parte do PCP, quer o que diz respeito à linha, ao ramal da Lausanne, e inclusivamente uma questão que há décadas nós vinhamos colocando, que era a própria questão da melhor articulação e inserção do ramal da Lausanne na rede ferroviária e o problema da ligação até Coimbra Parque, na ligação depois à linha do Norte, etc. Soluções técnicas existem. E existirão sempre. A questão mesmo é uma opção política e económica. Eu estava a ouvir dizer esta ideia, que de facto é um debate técnico, mas também é um debate estratégico, económico e político sobre as opções entre os pneus e os rodados de ferro, e que o BRT não é uma solução com futuro, é uma solução com muito futuro para os fabricantes. Para os fabricantes é do melhor que há. E isso significa, para os fabricantes de material das próprias viaturas, das baterias, dos sistemas de carga, etc. O problema é que para nós, especialmente para um país dependente e que não tem esse poder económico, é uma armadilha que está a ser aqui montada. Estamos perante uma armadilha que está aqui a ser montada a longo prazo. E quem conhece o material circulante ferroviário do nosso país e a maneira como a EMF, agora a CP outra vez, tem vindo a manter esta frota de material circulante, então podemos ver a nós próprios daqui a 20 ou 30 anos a ter a conversa de como é que isto correu. A durabilidade do material circulante e o custo de ciclo de vida são questões que vocês colocaram de forma muito pertinente e que já foi aqui reconhecido. Só não foi reconhecido, foi no momento da contratação e no momento dos concursos públicos. Pronto. Colocam também uma questão muito importante que é da intermodalidade e das estações nos centros da cidade. Esta petição é importante para Coimbra e é importante para o país, porque eu direi que o mesmo problema se vai colocar em relação a Santa Apolónia em Lisboa, já se tem colocado, e o mesmo problema se vai colocar em relação ao Porto de São Bento e a outras áreas do país onde isto se coloca, e portanto estamos de facto perante um debate político e perante um debate estratégico em que a ferrovia tem de ser considerada não só uma ou duas vezes por semana, mas todos os dias da semana como um fator estratégico. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada. Cumprimento os peticionários pelo debate que aqui nos trazem. Somos confrontados com esta questão sempre um bocadinho difícil de gerir, que é toda a gente é a favor da ferrovia e todos os partidos são a favor da ferrovia, mas há uns que a destruíram e outros que não. E o que é estranho é que, apesar de toda a análise que fazemos e a reflexão sobre as consequências de ter destruído a ferrovia, de ter destruído o ramal da Lausanne e por aí adiante, não se param projetos como este que estão a fazer exatamente o mesmo que hoje se critica que se fez no passado. E, portanto, quando repetem-se os mesmos erros, mesmo mudando o diagnóstico sobre aquilo que se fez no passado. Parece-me que há aqui um grande argumento
ou o maior argumento, eu não percebi ainda qual é a vantagem do Metrobus. Não percebo, gostava que me explicassem qual é a vantagem, ou seja, qual é o argumento da vantagem do Metrobus face ao comboio que hoje existe. Pareceu-me entender 2 argumentos daquilo que nos trouxeram. Primeiro é o divórcio face ao Rio, e gostava de dizer que me parece um falso argumento. Para já porque acho que as considerações estéticas sobre a cidade não se devem sobrepor a outras considerações. E depois porque acho que essas considerações estéticas são erradas e são relativas. Mas eu recordo que Alcântara, Caixodé, Oriente, Santa Apolónia têm linhas ferroviárias que supostamente divorciam a cidade do Rio. E a verdade é que Lisboa não está divorciada do Rio por ter estas linhas ferroviárias. Algumas atravessam zonas hiperturísticas como Belém, sem nenhum problema. Portanto, parece-me que é um falso argumento, e deram aqui alguns exemplos de várias cidades na Europa que resolveram esse problema. Lisboa é uma dessas cidades. Segunda questão, a questão financeira. Eu acho que quando nós hoje pensamos os transportes e a ferrovia, temos que ter um critério, que é o critério ambiental, e mais nenhum. Porque só o critério ambiental é que nos protege no futuro. Não existe outro critério, não existe outro. Porque nós podemos achar que estamos a poupar dinheiro agora, mas daqui a 10 anos estamos a gastar mais dinheiro a tentar combater as consequências das alterações climáticas provocadas pela poupança que fizemos agora. Do ponto de vista climático e ambiental, qual é a proposta que faz mais sentido? É a ferrovia. Não há outra. É a única aposta de futuro. Vamos estar a desmantelar uma linha ferroviária para ficar dependentes de veículos que funcionam a baterias, que dependem de lítio, que têm uma curta duração, que implicam a exploração de recursos. Não faz nenhum sentido, do ponto de vista estratégico, estar a substituir a solução que se entende que é a mais duradoura, a que melhor protege o ambiente, por uma solução que é, obviamente, de curto prazo e que tem consequências ambientais indesejáveis. E por isso, acho que, quanto a mim, não vejo dúvidas nem vejo questão. Acho que a ferrovia deve ser a única aposta possível e reforço a questão. Qual é, afinal, o argumento para se pôr aqui uns autocarros modernos em vez da ferrovia? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, então, agora a ronda pelos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e um cumprimento especial aos peticionários, ao Sr. Luís Neto e ao Sr. Pedro Rodrigues Costa, primeiro pela petição e segundo por terem vindo cá apresentá-la pessoalmente. As minhas desculpas, um compromisso inadiável fez com que me atrasasse um bocadinho, assim, com um enorme esforço para estar presente. Cá estou porque entendo que é meritória a vossa petição, é meritório todo o vosso esforço e dedicação em prol do vosso Conselho e de uma linha férrea que, sem dúvida, serve o Conselho de Coimbra, serve as populações de Coimbra, e daí que o Grupo Parlamentar do Chega também se associe à vossa petição, à vossa reivindicação e à vossa preocupação. Naturalmente que entendemos que a ferrovia é um ponto-chave na mobilidade, mesmo não só em termos ambientais, mas também para quem não tem viaturas próprias, ajuda a economia local, com toda a certeza, transporte de passageiros, transporte de mercadorias. Eu tive o cuidado de analisar a vossa petição antes de vir para cá, e só vos posso dizer que, naturalmente, por todos os motivos que já enunciei e por todos os outros, até por se tratar de uma cidade que tem a importância académica que tem no nosso país, é uma cidade de referência no mundo académico do nosso país, que obriga a que milhares de jovens se desloquem de norte para Coimbra, do sul para Coimbra, e que a maioria significativa desses jovens não tem viatura própria, estar a tirar um meio de transporte preferencial não é de todo uma solução que nos agrade, e com isto concluo dizendo que somos completamente a favor
dos argumentos que vocês invocam nesta petição, na vossa preocupação, e estaremos ao vosso lado para preservar a linha de Coimbra Centro, que acho que faz todo o sentido que se mantenha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, aqui feito. Eu posso fazer uma pergunta muito rapidamente, me esqueci de fazer. Peço desculpa, é uma questão factual, não é de argumentos políticos. Se os grupos parlamentares não se opuserem, é uma exceção ao regimento e é uma exceção à prática. Mas, Sr. Deputado, telegraficamente. É isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos. Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva, se calhar até há deputados que podem ajudar a esclarecer. Eu julgo saber que a estação de Coimbra Cidade é o terminal do serviço urbano à Figueira da Foz. Os comboios regionais para Aveiro e Porto não saem de lá. Ou saem de lá. E, portanto, a importância da estação de Coimbra Cidade é mais do que a ligação local à Figueira da Foz e tem uma abrangência e uma importância territorial mais vasta, e era essa questão que eu há pouco tinha para colocar. Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão já está clara. Obrigado. Senhores peticionários, 10 minutos. Um minuto. Eu queria só 10 um minuto. minutos, Sr. Peticionário, peço desculpa. Peço desculpa. Para clarificar, 10 minutos que partilham como entenderem para dizerem aquilo que ainda ficou por dizer e para responderem às questões que os grupos parlamentares colocaram. Faz favor. Eu vou só tomar um minuto ou dois, mas queria-vos dizer isto com um bocado emocionado, porque esta questão tem-me dado graves problemas familiares e políticos, mas queria-vos dizer uma coisa ou duas que, para refletirmos todos. Isto é um problema que não é só dos partidos que estão no poder na cidade, é um problema de todo o nosso país. Isto falar-vos muito objetivamente. Quem usa o caminho de ferro em Coimbra são aqueles que menos podem. É o funcionário do fórum que precisa do comboio chegar lá às 8 da noite, às 8 da manhã ou para sair. E quem funciona, nós não nos queiram pôr o rótulo que somos maluquinhos por comboios. Não somos. Eu vim de carro para aqui, porque eu não... E uma coisa importante também para vos dizer... Não havia comboio, não, porque eu tive que ir à zona agrária. É uma coisa também importante que os deputados saibam. Nós não somos empreiteiros. Eu sou agricultor e não temos interesses aqui nas mudanças de bitolas, nem teremos aqui interesses. Nós somos genuinamente defensores da ferrovia. Mas não sou maluco. Eu sei que tem que existir um IP3. Eu sei que o Governo tem que priorizar o investimento. Não sou contra o IP3, contra a autoestrada. Mas eu acho que já perdemos tanto ferrovia em Coimbra que é não podemos perder estes 2 km de ferrovia. Perdemos o ramal da Lausanne, perdemos o ramal de Cantanhede, perdemos 2 oficinas, de quais uma foi aberta recentemente, perdemos a oficina de Coimbra B, perdemos a oficina da Figueira da Foz, que foi reaberta agora. E eu sinceramente digo-vos, eu sei que o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra vai dizer que é o Sr. Presidente. Está eleito, ninguém diz o contrário. Mas nós temos o povo connosco. Temos o povo connosco. Porque vocês têm que saber, e isto é importante saber, que haja uma boa reflexão em Coimbra. A questão do metro Mondego já fez cair um presidente da Câmara, eleito, que foi o Dr. Nuno Encarnação, que se demitiu por causa da questão da ferrovia em Coimbra. Sabem disso. Mais tarde, vocês sabem, é do meu partido, mas eu tenho que o dizer, uma pessoa com a importância do Dr. Manuel Machado, uma das coisas importantes que ele, do seu programa era o metro Mondego, e isso, a questão da ferrovia em Coimbra, e isso caiu. Eu acho que o atual Presidente estava à espera que houvesse uma reflexão sobre isto. Não a fez. Não a fez connosco, não fez com o povo de Coimbra. Eu sei que ele está eleito, mas aqueles 2 quilómetros vão dar muitos dissabores a quem está no poder e quem vai ficar no poder. Era só isso que eu vos queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. Faz favor. Obrigado. Tentando responder a algumas das questões. Porquê é que o fator tempo é tão importante? Porque, desde já, esta obra, este desmantelamento, é praticamente irreversível, não é? Porque mesmo que num futuro exista vontade política para repor tudo como está agora ou algo semelhante, o custo é tão grande
que não é? Tudo se porá em causa. Não consigo dizer agora quanto é que custa fazer uma linha e uma estação nos moldes como estão agora, mas serão alguns milhões, garantidamente. Não é? Portanto, isto é irreversível, ao contrário, praticamente irreversível, ao contrário de outras propostas que têm sido feitas relativamente a alterações deste Metro Mondego, como, por exemplo, o atual Executivo, uma das bandeiras de campanha era levar o Metro Mondego à alta universitária, algo que faz todo o sentido. Não se percebe como é que um dos principais polos geradores de tráfego de Coimbra não está servido diretamente pelo sistema de mobilidade urbana, mas rapidamente o abandonou. Mas também, como não é uma questão irreversível, a qualquer momento podemos ampliar a rede sem qualquer problema. Mesmo esta questão agora muito polémica das árvores, podemos dizer que uma árvore centenária vai demorar 100 anos a crescer outra vez, mas não tem o mesmo caráter de irreversibilidade, porque daqui a 20 anos temos outra vez árvores adultas no centro de Coimbra. Aqui, o tempo joga contra nós, porque desde já a obra está consignada, embora não tenha sido ainda começada, e não há sinais disso por enquanto. Mas como temos esta folga que representa a reabilitação de Coimbra B, sem reabilitação de Coimbra B não existe encerramento da Estação Central de Coimbra, podemos usá-la muito bem para fazer a reflexão necessária e estudar o que há a estudar para revertermos, ainda há tempo, garantidamente, esta decisão. Agora, há uma série de questões que isto que nós estamos a propor implicam e que nunca nos foram respondidas porque também as próprias entidades não dialogam connosco. O Metro Mondego, Infraestruturas de Portugal não dialogam connosco. Não sabemos quanto é que isso custa. Quanto é que custa este atraso? Em termos de dinheiro mesmo. Se há compensações a pagar, quanto é que vamos ter que pagar? Se Coimbra B, a remodelação de Coimbra B está envolvida, faz parte da mesma empreitada do Metro Mondego entre Coimbra B e o centro da cidade, se calhar a percentagem da obra que é afeta a este canal não é assim tão significativa, em termos depois do que será o montante a ressarcir. Portanto, não sei, folgamos em saber, pelo menos aqui nesta sala existe algum consenso relativamente a esta situação, pelo menos até um certo ponto. Resta saber em que é que isto depois se traduz na prática. Sabemos que não é da competência do Parlamento tomar decisões sobre, neste caso, infraestruturas, mas é competência do Parlamento, obviamente, fiscalizar a ação do Governo e, no limite, isto é uma decisão do Ministério das Infraestruturas, não é? É uma obra da Infraestrutura de Portugal. A Câmara Municipal de Coimbra, assim como a Câmara de Miranda do Corvo e da Lausanne, são acionistas minoritários desta Metro Mondego. Portanto, seja como for, isto é uma decisão do Governo Central, que é acionista maioritário desta empresa pública. Relativamente às outras questões, o BRT é moda, sim, mas Coimbra é caso único, Portugal é caso único, porque não existe nenhuma cidade do mundo, e podemos ir ver, que esteja a substituir ferrovia em funcionamento, com mais de 1,3 milhões de passageiros anuais, por BRT. Isto não existe em lado nenhum. Portanto, Coimbra está na vanguarda. Parabéns a Coimbra. O BRT está, sim, em obra, está em andamento, mas não nesta empreitada. Esta empreitada está à espera. E lá está. Terá a começar pelas obras da estação de Coimbra B, antes de tudo mais, não é? Mais uma vez, há tempo. Depende depois como é que decidimos usá-lo. A questão dos serviços que chegam à Estação Central, do Sr. Deputado do PCP, temos aqui este diagramazinho que mostra, são estas 4 linhas, até parece um sistema de metro aqui, mas não, são 4 linhas de comboio, não é? O serviço de entroncamento da Figueira da Foz, da Aveiro e da Guarda. Todos eles têm um caráter, alguns chamam-se regionais, mas para todos os efeitos são comboios de proximidade. São semelhantes a suburbanos, têm serviço, servem as deslocações pendulares, que todos os dias vários passageiros são unidades triplas elétricas. Sim. Qual é que é a vantagem do BRT face ao comboio? Ou face ao metro ligeiro, ou o que seja? Em teoria é mais barato, mas os montantes que têm sido referidos quando se chegou com esta solução de BRT à frente são tendo em conta que, por exemplo, na linha da Lausanne já foram feitas terraplanagens, todas as estabilizações de taludes, tudo mais, mesmo as próprias recuperações dos túneis e as outras obras de arte, as pontes. Seja como for,
e como já foi dito várias vezes, a questão não se põe com o custo à cabeça de um sistema de transportes, não é? Ainda para mais sabendo que o que se está a propor aqui, necessariamente isto já foi admitido pelos técnicos de transportes que já analisaram esta situação, seja como for, isto vai comprometer a competitividade do comboio. Portanto, vai-se reduzir necessariamente o número de passageiros que vão usar o comboio. A outra vantagem, como referi bem, é que, sendo uma solução mais amiga do peão, permite uma permeabilidade maior pelo tecido urbano. Mas isso não significa que haja atravessamentos em todo o lado e como se quer, não é? Porque já os próprios técnicos da Metro Mondego já vieram dizer que os atravessamentos só irão ocorrer em passadeiras semaforizadas, provavelmente passagens de nível com semáforos, só que... E basicamente nos pontos em que estariam a ser propostas as passagens de nível para o comboio. Portanto, nada de mais. Em termos de ligação, e o que é que ganhamos aqui? O debate é entre ter um serviço regional metropolitano, se quisermos, que serve toda a região e permite as pessoas chegarem ao centro de Coimbra, versus eu poder ir da Avenida Fernando Magalhães ao Passeio Marginal sem ter que subir e descer umas escadas? Ou uma rampa? É este o debate. Seriamente, no limite, levando isto ao absurdo, é este o debate, não é? E estamos a optar por uma solução de BRT também por causa disto. Não faz muito sentido. Mas, só a terminar, nem sequer é uma questão de BRT contra comboio, necessariamente, ou contra metro ligeiro. É uma questão de transporte público contra automóvel, porque o que vai acontecer é que vão chegar mais carros ao centro da cidade, que é o contrário do que se quer numa cidade do século XXI. Coimbra, com esta decisão, está a dizer às pessoas que vivem na Pampilhosa, que vivem na Figueira da Foz, em Alfarelos, etc., para mais vale pegarem no carro e trazê-lo para o centro da cidade, porque estarem a ir para a estação, para depois mudarem em Coimbra B para um metrobus, para depois ir até ao centro e depois, se calhar, terem que apanhar outro autocarro, que é o que vai acontecer se quiserem ir para o Polo 2 da Universidade de Coimbra, para o Instituto Pedro Nunes, Val das Flores, Santa Clara, Olivais, vão ter que apanhar 3 meios de transporte, quando hoje fazem em 2, no máximo dos máximos. Eu queria só concluir Mesmo para concluir, então. Só para concluir. Eu vou-vos ler uma coisa que foi apresentada esta semana na Câmara Municipal de Coimbra e na Cima Oeste. O sistema de mobilidade do Mondego será o primeiro sistema de BRT em Portugal, não obstante se tratar da solução testada desde a década de 70 em cidades Curitiba, Bogotá, Rio de Janeiro e Istambul. Desculpem, eu queria o exemplo europeu, eu queria Barcelona, eu queria Nantes, eu queria Paris. Não quero, isto não é uma solução, isto é o próprio documento de fundamentação do BRT. Eu faço este apelo aqui na Assembleia ao Sr. Presidente, não esquecendo as prioridades, não esquecendo aquilo que tem acontecido na ferrovia. Eu acho que a questão do que aconteceu, que deem também ouvido à população, e realmente aquilo que está a acontecer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que Coimbra merece mais do que estas cidades que eu acabei de dizer. Era isso que eu vos queria dizer. Coimbra, como capital da medicina, capital da universitária, merece mais que o autocarro de Curitiba. Com todo respeito pelas pessoas do Brasil, porque o Brasil, em termos de ferrovia e transportes, não é bom exemplo. Muito obrigado. Eu queria, para terminar, aquela apresentação, não, já foi enviada. Se me permitisse, eu queria pedir, sim senhor, aquela apresentação foi enviada, o documento que acabou de ser citado, se pudesse ser enviado à Comissão como documento, apenso à própria, porque é um documento público, não é? Sim. Um documento anexo à audiência, à audição, eu agradecia muito porque tem interesse... Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agradeço então que enviassem por e-mail para o e-mail da Comissão que tenha, e os serviços da Comissão fariam o favor de distribuir pelos grupos parlamentares. Queria, uma vez mais, agradecer, terminar como comecei, agradecer a presença, agradecer os contributos que nos trouxeram. Perceberam também a sensibilidade de todos os grupos parlamentares para estas matérias da ferrovia. Naturalmente que todos queremos o melhor para Coimbra também. Por maioria de razão, eu, o Sr. Deputado Ricardo Lino, o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, que vivemos em Coimbra, acrescidos da Sra. Deputada Raquel Ferreira, que também é eleita por Coimbra, mas seguramente todos queremos o melhor para Coimbra e para o país, e portanto todos sem exceção somos sensíveis a estes e a outros argumentos que naturalmente valorizam o nosso território e valorizam o país. Muito obrigado pela vossa participação cívica
Parabéns por ela. Parabéns por ela. E eu também, já agora também, eu como utilizador, sou um grande fã dos comboios e de facto vejo grandes virtudes e viajo muito de comboio diariamente. Muito obrigado.